João 19. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na cabeça dele, e o vestiram com uma capa vermelha. Chegaram perto dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: Escutem, vou trazer o homem aqui para que vocês saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: Crucifica! Crucifica! Vocês que o levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar este homem, repetiu Pilatos. A multidão respondeu: Nós temos uma lei, e ela diz que este homem deve morrer porque afirma que é o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. Jesus respondeu: O Senhor só tem autoridade sobre mim, porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou: Se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador. Pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gabatá. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão: Aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica. Então Pilatos perguntou: Querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: O nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: Não escreva Rei dos Judeus, escreva: Este homem disse: Eu sou o Rei dos Judeus.
O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, um para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça, de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. Esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que, no sábado, os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus, e depois quebraram as pernas do outro. Mas, quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante, saiu sangue e água. Quem viu isso contou o que aconteceu para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade, e ele sabe que fala a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E, em outro lugar, as Escrituras Sagradas dizem: eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Depois disso, José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os 2 homens pegaram o corpo de Jesus
e o enrolaram em lençóis nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus, porque o túmulo ficava perto, e também porque o sábado dos judeus ia começar logo.